torcedor, fala torcedora, chegando no canal pra gente falar de Grêmio que venceu, goleou o Vasco da Gama pelo placar de 4-0. O técnico Renato fez muitos elogios à atuação, elogios ao grupo, diz que o Grêmio está jogando o melhor futebol do Brasil e elogiou muito o PP. Além disso, tem lei do silêncio novamente no Tricolor. Se inscreva aqui no canal, ative o sininho com as notificações, deixe o seu like, porque isso valoriza o trabalho aqui do canal Repórter Bruno Flores. Quero, claro, que você deixe um comentário aqui sobre todas essas informações que eu vou passar a partir de agora, desse pós-jogo do que foi o vestiário do Grêmio, depois da vitória por 4-0 diante do Vasco da Gama. O Renato fez uma série de elogios, mais uma vez ao grupo de jogadores, né? Lançou aquelas indiretas para a imprensa, né? Algumas diretas, mas sem citar muitos nomes, né? Falando que o Grêmio há alguns dias era criticado e agora o Grêmio melhorou e tá chegando nessa condição de G4, enfim, tá brigando em todas as competições, porque durante a entrevista coletiva, em várias oportunidades, o Renato foi questionado sobre a qualidade do grupo, né? Sobre o fato de ele rodar o grupo nos últimos jogos, né? Mudar as peças, e o time ainda assim tá dando resultado e o Grêmio tá chegando nessa sequência aí de 16 jogos sem derrotas. Bom, PP, primeiramente. O Renato disse que o PP pode chegar na seleção. Ele disse que o Tite está acompanhando o PP pelo rendimento que ele vem tendo na equipe do Grêmio. O Renato comparou o PP ao Everton em termos de características, citou também o Ferreira, quando ele fez essa frase com a questão, né, da situação do PP poder chegar na seleção. Ele citou o Ferreira também como características parecidas com as do Everton Cebolinha, jogadores de drible, e diz que o PP ele é muito fominha, ele tá sempre jogando e ele sempre quer jogar. Então muitas vezes o Renato ele nem consegue tirar o PP, porque o PP quer jogar, quer ir pro jogo e aí ele coloca. Então tem muitas vezes que Renato pensa em poupar, mas não poupa porque o PP ele quer muito jogar. E ele citou o Matheus Henrique e o Jean-Pierre também, com essa característica de serem fominhas, mas ele garante que o PP é o mais chatinho de todos. Foi essa a expressão que ele utilizou para fazer uma brincadeira aí com o PP, que está querendo sempre jogar na equipe do Grêmio. Além disso, o Renato foi questionado em determinado momento, já mais para o fim da coletiva, pelo colega Gustavo Berton, da ESPN e da Fox, né, do grupo Disney, se o Grêmio está jogando o melhor futebol do Brasil, como o Renato já tinha dito em outros momentos. E se esse grupo seria melhor do que o de 2 anos atrás, por exemplo, ou se ele tá igual, o que ele poderia falar sobre essas comparações. E o Renato diz que sempre esteve muito satisfeito com o grupo, que o grupo dele, para ele, sempre é o melhor. E aí ele disse que o Grêmio, nesse momento, para ele, Renato, joga o melhor futebol do Brasil. É o que ele, Renato, está vendo, e ele disse, olha, respeito quem pensa outra coisa, mas o que eu tô vendo de futebol, o Grêmio é o melhor futebol do país, está praticando o melhor futebol. Em outro momento da coletiva, ele voltou a dizer que o Grêmio não é favorito nem a Copa do Brasil, nem o Campeonato Brasileiro, nem a Libertadores, mas que está disputando as 3. Inclusive, ele disse que não vê nenhum favorito. Então, ao mesmo tempo que ele vê hoje, no momento, o Grêmio como o melhor futebol do Brasil, ele não vê nenhum clube como favorito para ganhar uma Copa do Brasil, uma Libertadores, um Campeonato Brasileiro. O que mudou um pouquinho, se vocês lembrarem, porque eu me lembro que algumas rodadas já, quando o Cudê, por exemplo, era técnico do Inter ainda, ele e o Renato, os dois disseram que o Atlético Mineiro era favorito ao Campeonato Brasileiro, porque jogava só essa competição. E agora o Renato não vê mais um favorito, então já mudou pelo menos esse panorama aí em relação ao favoritismo no Campeonato Brasileiro. Para fechar esse vídeo, eu quero falar aqui da lei do silêncio, que o Grêmio está colocando em prática mais uma vez. O Renato foi questionado pelo Matheus Dávila, né, colega lá da Rádio Bandeirantes, sobre a situação física do Jean-Pierre, que ficou no banco contra o Vasco, e do Kahneman, que no dia 5, ontem, sábado, completou um mês que não entra em campo. E aí o Renato disse que não tem informação. Ele não vai falar, ninguém do Grêmio vai falar, que ele respeita que o jornalista pergunte, corra atrás, mas que no Grêmio ninguém vai ter essas respostas. Que ele colocou para todo mundo. Não falar, não dar armas para o adversário. Foi essa a frase que ele utilizou, né? Evitar dar armas para o adversário. O fato, pelo menos até sábado, quando eu estava
buscando ainda algumas informações antes do jogo contra o Vasco, é que o Jean-Pierre ele foi reavaliado no sábado ainda, no CT, tanto que ele ficou no banco, essa já era uma tendência, mas já se sabia, eu tinha pelo menos projetado isso na Rádio Grenal, que o Jean-Pierre não fosse ser utilizado, né? Ele foi pro caso de acontecer alguma coisa muito fora da curva e o Renato precisar do Jean-Pierre, mas não era justamente para ele ser utilizado, e ele ficou no banco já, mas sem perspectiva de ser utilizado. E o Kahneman, ele estava sendo preparado para jogar na quarta-feira. Vamos ver como serão os próximos dias, justamente até essa quarta, quando o Grêmio vai enfrentar o Santos pela Copa Libertadores, o primeiro jogo é na Arena, se o Kahneman terá ou não condições. Eu apostaria que sim, até pelo fato de recentemente o Renato destacar várias vezes que o Kahneman não tinha lesão e que dependia da conversa dele com o Kahneman. Eu apostaria que o Kahneman joga contra o Santos. Se inscreva aqui no canal, ative o sininho com as notificações, deixe o seu like, porque isso valoriza o trabalho que a gente faz por aqui. E claro, né, deixa um comentário aqui sobre todas essas informações. Você acha que o Grêmio está jogando o melhor futebol do país? Concorda com o Renato? O que você acha do Kahneman e do Jean-Pierre? Você acha que eles se recuperam a tempo para jogar contra o Santos? Quem tem mais chance de jogar? E o PP já está merecendo seleção brasileira? A principal, porque a Olímpica ele está sempre convocado. Mas a principal, como disse o Renato, ele já está merecendo? Comenta aqui que eu quero saber. E fiquem ligados, em que a qualquer momento eu tô voltando por aqui com mais informações da dupla Grenal. Valeu!